No dinamismo do capitalismo, nas inovações geradas pelo capitalismo, a gente tem as inovações dos produtos. Tá? Mas a gente tem também, tá, produzido pelas empresas capitalistas, as inovações organizacionais, as suas estratégias de produção e estratégias de localização. Daí é importante para o comércio internacional a gente também estudar as estratégias das empresas multinacionais, que são normalmente grandes empresas, e por serem grandes empresas também produzem muito inovações de produtos, tá? Que continuam fazendo inovações incrementais. Vê aí a indústria automobilística, que ela vai fazendo inovações incrementais, tá? Para incorporar num automóvel, tá, o paradigma mecânico, o paradigma elétrico, eletrônico, informático. Tá? Vamos ver isso. Daqui a pouco a gente tem o carro elétrico e o carro inteligente, que o motorista não precisa dirigir. Tá? E as empresas multinacionais têm as suas estratégias de investimento. Olha, o que a gente tem pós-Bretton Woods, pós-imediato Bretton Woods, pós-reconstrução das economias devastadas pela guerra, as economias desenvolvidas devastadas pela guerra, tá? No momento também de industrialização, tá? De economias, como a economia brasileira, aí na década de 50, tá? Que fez o seu processo de industrialização por substituição de importações e recebendo capital direto internacional, investimento externo direto, que é apresentado no balanço de pagamento, tá? De empresas multinacionais, tá? Que se instalaram na economia hospedeira, no caso a economia brasileira, se montou uma relação de insumo-produto, tá? Esse foi um grande salto, tá, da industrialização que brasileira fez, tá? Que várias empresas nacionais fornecendo os insumos, as partes, os plásticos, as molas, tá? As borrachas necessárias para a montagem da indústria automobilística e a produção para o mercado doméstico. Tá? Então, o que a gente tem é que, inicialmente, as empresas multinacionais tiveram uma estratégia multidoméstica, tá? Ter uma fábrica, uma planta em várias economias nacionais para atender o consumo das economias nacionais, até porque essas economias também faziam barreiras, tá? Protecionistas à importação e incentivavam, tá? Receber investimento externo direto. Então, o investimento de multinacional pulava essa barreira protecionista e tinha um mercado doméstico protegido. Tá? Bom, mas com o capitalismo dinâmico, tá? Ao longo do tempo, o que a gente tem, tá? E com a diferenciação dos produtos, a diferenciação dos modelos, tá? As estratégias de algumas empresas multinacionais, tá? Que são modelo representativo, tá? Começaram a ter o que a gente chama de uma estratégia de integração horizontal, tá? Com diferenciação de modelos. Então, colocando, alguns modelos vão ser produzidos em uma economia nacional, na matriz, modelos mais sofisticados, tá? E outros modelos, tá? Vão ser nas filiais, tá? E vão exportar os modelos mais sofisticados e importar outros modelos. Tá?
Isso é interessante quando a gente vê, tá? O trabalho, o terceiro trabalho empírico, a gente vai ver, tá? A pauta de exportação e importação de determinados países. O que a gente vai ver? Exportação de automóveis. Pauta de importação. Importação de automóveis. O que significa isso? Está havendo diferenciação de modelos. Está se concentrando a produção e a exportação em alguns modelos e importando outros modelos. Tá? Isso é principalmente derivado, não unicamente, mas principalmente, das estratégias de multinacionais de fazer essa integração horizontal com diferenciação de modelos. Tá? Agora, outra estratégia que ocorreu aí com a grande competição que há entre as empresas, grande competição que há no comércio internacional, tá? Exige também que as empresas se mantenham competitivas e com isso elas vão modificando a sua a organização da produção. E aí o que a gente tem, e um dos agentes dessa mudança foram empresas multinacionais, tá? A estratégia de integração vertical, tá? E formação de cadeias regionais ou globais de produção. Tá? Ou seja, a produção não estava mais concentrada, toda a produção, todos os insumos, toda a relação insumo-produto concentrada numa só economia nacional, mas se há outras economias, tá, que estão produzindo pneu, que estão produzindo chapa de aço mais barato, é importar aqueles produtos. E aí a pressão também para reduzir as barreiras protecionistas. Tá? Às vezes a matriz, tá, se tornou, tá, não mais uma grande produtora de bens tangíveis, tá, mas de bens intangíveis, de serviços, tá, de logística, de tecnologia, tá, de orientação, de produção, de serviços, de engenharia. Então a gente tem, quer dizer, a multinacional com várias plantas, tá, e deixando até que a produção de bens tangíveis, tá, seja feita por outras economias nacionais. Tá? Um exemplo aí ficou famoso, a produção do tênis Nike, tá? Que o design é feito nos Estados Unidos. Mas a produção, tá? E toda, voltando, o design, a especificação, tá? do modelo, do material, é dado para outras economias, tá? Que tem aquela tecnologia, tem mão de obra também barata e produzem, no final, aquele produto que é da Nike, americana, mas às vezes é made in Taiwan, made in Filipinas, made in Malásia, made in Índia, made in Brasil. Tá? É isso que é a formação, tá, de cadeias globais de produção, sendo que um dos grandes agentes, tá, são empresas multinacionais com estratégias competitivas de reorganização da sua cadeia de produção.